Você já pensou como a confiança é a base de um relacionamento? Pensa em algumas coisas que são essenciais para um relacionamento. Certamente a confiança vai entrar entre essas coisas, não é verdade? A confiança é a base de um relacionamento de um casal, é a base de um relacionamento entre pais e filhos, é a base de um relacionamento de amizade. E a confiança também devia ser a base do nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Toda vez que a gente esfria ou passa por situações difíceis, a gente costuma desconfiar de Deus, ou seja, tirar a nossa confiança do Senhor. Bom, Jó, ele dizia que ele se assombrava com as maravilhas de Deus e ele dizia sobre a criação do Senhor. O Senhor é quem criou os céus e a terra, o Senhor é quem estendeu as estrelas, que a chama pelos nomes, que fez a natureza, que fez a terra e tudo que nela há. E Jó, ele ficava espantado com a sabedoria do Senhor. Por muitas vezes a gente não tem noção que Deus, ele disse para nós que os caminhos de Deus, dele, não são os nossos caminhos, que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Por vezes a gente passa por situações e fica tão focado naquele problema, tão focado naquela situação, que a gente esquece que maior é o nosso Deus, maior é aquele que nos chamou. Deus, ele confiou o Filho dele a nós, ele confiou a palavra dele a nós, mas somos nós que muitas vezes não confiamos na palavra dele. Não confiamos quando ele diz na palavra dele que nós somos mais que vencedores. Não confiamos quando a palavra dele diz que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. A gente precisa confiar no Senhor. Muitas vezes a gente passa por situações tão difíceis e não percebemos a mão de Deus, o cuidado de Deus conosco. Deus é um Pai cuidadoso, é um Pai misericordioso. Ele diz na palavra dele que acaso eu não vou saber dar coisas boas a vocês, se vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu que sou Deus. Quanto mais ele que é Deus não sabe e não pode dar as coisas que você precisa. A questão é que às vezes a gente não sabe esperar no Senhor, a gente não sabe aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Tem um louvor que diz que das minhas feridas saia poder para curar. Da ferida de Jesus saiu poder para curar, para que das nossas feridas também pudesse sair. Às vezes você está passando por uma situação hoje para te ensinar e para aquilo sirva de cura um dia para alguém. Você já passou por essa situação onde você foi aconselhar alguém que passou pela mesma situação que você? Passou, não passou? E Deus, ele esteve ao seu lado, ele te carregou, ele te sustentou, mesmo quando você não percebeu e mesmo quando você não admitiu. A falta de confiança, ela abala um relacionamento. Sabe, às vezes a gente olha e a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, o problema do nosso irmão sempre parece ser menor que o nosso, mas Deus, ele não é irresponsável e ele sabe a medida de cada um, ele sabe até cada um, onde cada um consegue suportar. E certamente ele não vai deixar o justo mendigar o pão, como diz na palavra dele. A gente precisa confiar no Senhor, a gente precisa confiar na palavra do Senhor e saber que os pensamentos dele são mais altos que os nossos realmente. E entender os propósitos que ele tem para nós. Que cada vez que você passar por uma situação difícil, seja ela qual for, seja ela na sua saúde, seja ela financeira, seja ela com seus familiares, se você sofrer afrontas, que você possa lembrar que teve alguém que te amou primeiro, teve alguém que te escolheu, teve alguém que te chamou, teve alguém que determinou a sua vitória, uma vitória de salvação, uma vitória de vida eterna, uma vitória de um plano maior e muito mais alto do que aquilo que a gente vive aqui na terra. A palavra de Deus diz assim que muitos eles correm por uma coroa que se corrompe, por uma coroa que se acaba. Nós, porém, a gente corre para a coroa incorruptível, que é o prêmio, o grande prêmio da salvação eterna.
Que o Senhor possa falar ao seu coração, que o seu relacionamento de confiança com o Senhor e no Senhor não possa ser abalado por nada nem ninguém. Em nome de Jesus.